Ou seja, o encontro se estabelece. Mesmo sendo virtual, estamos aqui, nesse momento. Cada um na sua casa, no seu lugar, mas existe um encontro. E é muito interessante, porque aonde a gente se encontra? Ou seja, verdadeiramente, né? É um encontro das nossas mentes, na verdade. E ainda necessitamos desse presencial, né? Que parece que faz com que a gente exista, mas se a gente se dar conta, o encontro é mental. Então, em definitiva, também é uma evolução, é um treino, é um nível mais sutil de encontro. Exige um tipo de concentração mais pontual, para que cada um tá. Eu, para mim, essas aulas exigem muito mais de mim do que uma presencial. Ou seja, esse encontro das nossas mentes, dos nossos corações, através da tecnologia, mas logo a gente vai fazer isso sem tecnologia, porque a gente pode se encontrar com as nossas mentes da mesma forma que nos encontramos agora. E não somente isso, não necessitamos nem sequer esse encontro, porque visitamos a fonte suprema, onde temos o encontro com a totalidade de tudo e de todos, ou seja, e da própria fonte de sabedoria, eu sinto que é um desenvolvimento que a gente vai dando na nossa consciência, e a tecnologia também é um reflexo desse desenvolvimento. Então, também estar encontrando-nos agora através da tecnologia é um treino para que a gente entenda que somos consciência. E o que se encontra é a consciência. E a partir daí é um passo a gente poder começar a investigar a consciência e experimentar o oceano da onisciência que existe dentro de todos nós. Ou seja, como essa consciência que se encontra, ela é um campo infinito unificado. Então aqui também tem assim, imagina que está todo o passado para ser resolvido nesse instante, né? E todo o futuro para ser construído. Então, olha que maravilha, né? Então, é realmente um campo de muita liberdade que nos abre. E eu penso que a tecnologia é um reflexo da nossa evolução de consciência e uma aproximação para essa experiência mais profunda de unicidade e de não limitação. Ou seja, deixamos de estar limitado a um templo, a um ir até o templo, a uma série de limitações de espaço-tempo. Veja, cada um está no seu entorno e nos conectamos de forma simultânea nesse instante. Então, isso também é muito interessante, né? Como muitas estruturas de tempo e espaço vão também se dissolvendo na nossa mente e vamos vendo que é possível o instantâneo, aqui onde estou. Que esse também é um ponto profundo da meditação, né? Ou seja, como é no aqui e agora, não importa qual aqui e agora seja, pode ser agitado ou prazeroso, mas sempre me conecto com essa fonte ilimitada. Então a tecnologia está nos ensinando isso, né? Está nos abrindo a essa experiência e está sendo muito interessante e muito rico, né? Muito bom. Estou muito contente de poder estar aqui reunida através da tecnologia e desenvolvendo a consciência com essa ferramenta preciosa e Estou em poderosa aula. que temos. Bem, então vamos a meditar um Estava no pouquinho. intervalo. Vamos a meditar um pouquinho. Então vamos a tomar refúgio em Buda, Dharma, Sangha, sentindo o corpo, sentindo a mente, sentindo a respiração. Vamos unindo corpo e mente através da respiração e vamos trazendo nossa mente, consciência, espírito, alma para o aqui e agora. Descansando na simplicidade da respiração. Somente sentir a respiração
já resolve 50 problemas dos nossos problemas, dores e aflições. Ao inspirar, abertura e recebendo o ar, a energia, o prana, a vitalidade. Ao exalar, todos os tipos de mentes, emoções estagnadas, nossa memória, linha do tempo, preocupações, agitação, movendo esse vento, movendo esses conteúdos. Através da inspiração recebemos o prana. Esse prana, essa luz de sabedoria da consciência desperta, sopra no nosso interior e vai deslocando e dissolvendo as nuvens do karma. Simplesmente soltar, deixar ir, deixar de dar importância à nossa demanda kármica, à nossa vida, à nossa história, às nossas aflições. Um descanso de nós mesmos. Deixamos todas as mochilas, todas as embalagens, todo o artifício que sustentamos do nosso eu, da nossa vida, das nossas relações. Vamos abrir-nos para receber essa boa energia que flui no aqui e agora. É incessante, inesgotável. É conectar-nos a essa fonte incessante e inesgotável. Através do aqui e agora. Inspirando aqui e agora, recebendo esse néctar de energia, de pureza, de clareza, de iluminação, de consciência. E ao exalar, deixando ir toda a ilusão, todas as crenças, certezas. E vamos a dar um impulso à nossa mente. Vamos a entrar em refúgio. Vamos gerar essa oração interna que nos conduz a essa experiência de conexão com a essência. Vamos tomar refúgio em Buda, consciência desperta, aqui e agora, consciência aberta. Esse brilho da nossa essência, que é consciência. Vamos tomar refúgio no Dharma, nos ensinamentos, nas orientações, tomando refúgio numa linhagem de mestres e estudantes milenar, essa força da linhagem, sentindo a força dos que estamos aqui agora reunidos, nos apoiando, sentindo a força de todos aqueles que nesse momento no planeta estão despertos e assim como nós estão num processo de investigação interior e desenvolvimento das capacidades internas, sentindo essas forças de apoio, sentindo o caminho no qual nos unimos, tomando refúgio nesse caminho que é o Dharma, tomando refúgio nos acompanhantes, os amigos espirituais, os professores, tomando refúgio na Sangha,
E assim tomamos refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, nas 3 joias. E geramos a mente do despertar, a mente da iluminação, para o benefício de todos os seres. A motivação. Tomamos refúgio em Buda, Dharma e Sangha, para o benefício de todos os seres. Indo mais além da liberação pessoal e fazendo da liberação pessoal uma liberação para todos os seres. Sentindo-nos unidos com toda a humanidade, com todos os seres, e fazendo do nosso caminho de despertar um compartilhar com todos os seres. Todos os seres, seres humanos, seres animais, seres fantasmas, de todos os reinos de existências, desconhecidos, invisíveis, ali onde existência exista, que possa nossa motivação trazer iluminação, trazer estado desperto, sabedoria, que possamos compartilhar da nossa experiência de iluminação. Então, gerando essa bodhicitta, essa mente superior, que compartilha com todos os seres e faz do compartilhar com todos os seres a causa motivadora do desenvolvimento da consciência. Vamos a gerar agora os pensamentos incomensuráveis. Pensamento incomensurável do amor, acolhendo a todos os seres no nosso coração, mais além de bons ou ruins, de melhores ou piores, de animal, inseto, humano, um coração infinito, do qual flui amor puro, e levando esse vento de que todos os seres sejam felizes, e emanando essa causa de felicidade na mente de todos os seres. A compaixão incomensurável frente a todos aqueles que experimentam sofrimento, maior ou menor. Ter um olhar que atua, que emana a compaixão. A compaixão que é uma ação que pacifica, tranquiliza, sana, cura, dissolve. Para todos aqueles que estão sofrendo, que surja um vento fresco de paz e tranquilidade, gerando esse vento da compaixão e compartilhando com todos os seres, que todos os seres se libertem definitivamente de todo sofrimento e tenham um suficiente discernimento para evitar suas causas, gerando essa afirmação de sabedoria. A alegria incomensurável, entusiasmo, alegria, bem-estar, satisfação, gratidão, compartilhando essa qualidade incomensurável para com todos os seres. Que todos os seres estejam alegres, satisfeitos e agradecidos, plenos, completos. Essa mente de alegria, de regozijo. E a equanimidade, o equilíbrio incomensurável, um estado de perfeição, de equilíbrio perfeito.
compartilhando com todos os seres, de forma perfeitamente equilibrada, sem mais nem menos, nem próximo nem distante, que todos experimentem a perfeita equanimidade, o perfeito equilíbrio, que nos dá acesso à grande visão, à grande liberação. Então, gerando esses bons desejos, esses pensamentos incomensuráveis, amor, compaixão, alegria, equanimidade. E dando essa boa direção da nossa mente, vamos a descansar na abertura luminosa, contemplar sem interferir, e vamos conectando com a consciência aberta, espaçosa, ao não interferir, o fluxo de pensamentos, de experiências internas diminuem naturalmente. E vamos a imaginar, nesse espaço aberto, nesse campo de possibilidades, que a luz da sabedoria desperta de todos os mestres, Budas, praticantes, se expressa como uma esfera de luz. E vamos imaginar que essa esfera de luz entra pelo alto da nossa cabeça, o chakra da coroa, imaginando como uma gota que se desprende, uma gota de luz que, à medida que desce pelo nosso canal central, cessam todos os conceitos, um estado de bem-aventurança natural, fresco, pacífico, calmo. E quando chega no centro do nosso peito, essa luz se dissolve no chakra cardíaco e se expande por todo o nosso corpo, emanando por todos os poros do nosso corpo luz de arco-íris. Recebendo assim a sabedoria desperta, irradiando, iluminando todas as consciências. Desde o centro do peito, sentindo o sol radiante, amor e compaixão, alegria, equanimidade, sentindo esse corpo de luz, corpo de arco-íris, emanando as qualidades incomensuráveis, imaginando que essas luzes de arco-íris incomensuráveis, elas penetram na consciência de todos os seres. Ao inspirar, conectamos com o corpo de luz, corpo de arco-íris, corpo de sabedoria, e quando exalamos, compartilhando, nutrindo de sabedoria a consciência coletiva.
imaginando que penetra todos os tipos de consciência, os maldosos, os bondosos, os mais escurecidos, os mais despertos, sem fazer diferença. Todos recebem a iluminação dos incomensuráveis. Amor, compaixão, alegria, perfeito equilíbrio e equanimidade. Uma inspiração mais profunda. E assim como damos sentido e significado, uma boa direção a essa preciosa existência humana. Então hoje eu acho que é o último dia que a gente vai estar desenvolvendo esse reconhecimento mais profundo do quanto precioso é nosso renascimento. Vamos seguir falando do precioso renascimento, que acho que é a terceira semana já, ou quarta, levamos um mês. É um tema bastante profundo, depois da natureza de Buda, que também, apesar de ser um capítulo curto, também é um tema muito profundo que a gente vem desenvolvendo na meditação. Natureza de Buda é a essência luminosa do ser, que é a totalidade dos seres, que é a fonte suprema, que é a onisciência, que é a luz infinita, que é a consciência desperta. Então, essa é a natureza de Buda que a gente vai estar sempre voltando a tocar. E logo a ênfase que se dá nesse início do caminho, a preciosa existência humana é muito forte, intensa, porque a gente precisa não se esquecer desse fato, porque a gente se distrai com as projeções escurecidas pelo nosso karma. Então não damos sentido e significado profundo a esse precioso renascimento, ou seja, que não tiramos o proveito que poderíamos tirar. Somos seres muito adornados, temos muitas qualidades e capacidades já atualizadas. Isso é resultado de muitas vidas e dessa mesma vida. A gente vem acumulando muito mérito e muita sabedoria. Não é a primeira vez que a gente medita. A gente já meditou em outras vidas, senão não seríamos meditadores nessa. Não teríamos esse impulso e essa atração. Logo, a gente acumulou muitas qualidades virtuosas, ou seja, a ética, a bondade, o altruísmo, a paciência. Somos seres muito bondosos. A maldade, a agressividade, a violência, ela não se apresenta em nós. E quando se apresenta, nos sentimos muito mal. Então a gente não acumula muitos atos negativos. Isso é fruto de muitas vidas já se desenvolvendo, por isso se costuma usar uma expressão de espírito velho, né? É um espírito antigo, é alguém que já deu muitas voltas. Então somos espíritos antigos, ou seja, já levamos muitas vidas para chegar com essa sensibilidade que temos nessa existência. Se trata de tirar-lhe o maior proveito possível. Se trata de manter a nossa mente bem orientada na direção correta, ou seja, não se distrair com as fantasias do mundo. Não se distrair, renunciar, não significa sofrer, não significa evitar ou se separar, significa não se identificar e abandonar
todas essas estruturas de busca externa. Ou seja, a gente come uma boa comida e está muito gostosa, mas a gente não fica apegado a essa comida e não fica buscando essa comida e desejando essa comida. Ela foi um momento e a gente agradece o bom mérito de ter tido essa experiência agradável e prazerosa, e nada mais, e deixa fluir. E a mesma coisa, quando surge uma situação adversa, a gente também abraça e acolhe e vê isso como uma oportunidade de desenvolver mais qualidades e virtudes, mas também a solta, deixa fluir. Ou seja, como a gente permanece sempre no momento presente e com a mente bem direcionada, bem orientada para estar conectada com essa estabilidade interna e não se distrair com todas essas aparências superficiais. A gente pode desfrutar delas, mas não tem por que ter apego. Mas essas aparências são nossos relacionamentos, são nossas casas, são nossas coisas, são nossos objetos de desejo e apego. É isso que a gente deve soltar e se libertar. É nosso corpo, é o apego que temos ao nosso corpo, é nosso eu, a nossa identidade. Então, o que temos que soltar é o apego. A gente pode continuar tendo uma relação com o nosso corpo, de cuidar, de proteger, mas esse apego ao nosso corpo, esse medo de perder o corpo, a gente pode ver ele como uma boa hospedagem e manter ele limpo, manter ele cuidado. E a gente precisa de um bom corpo saudável, vital e vigoroso para a gente ter um desenvolvimento da nossa consciência. Então, não se nega o prazer que o corpo pode nos dar, se nega o apego que geramos ao corpo, é o apego à causa do sofrimento. Então, é isso que a gente deve não se distrair e aproveitar essa preciosa existência humana, dando uma direção correta, que significa para esse estado de presença. Esse estado de presença, ele é absolutamente sagrado e respeitoso. Quando a gente está no estado de conexão, refúgio interno, a gente está no estado búdico, de consciência universal, a nossa atitude, quando a gente está conectado com essa fonte suprema, é respeitosa, é cuidadosa, é protetora. Então, ela já vai cuidar de tudo em cada momento que se apresenta com um afeto, com um carinho, só que não tem essa mancha ou essa poluição da dor, do sofrimento, do apego. Então, se trata de experimentar a nossa vida e não se distrair com as aflições que são as nossas tendências, como a aflição do apego, de ficar aí pensando no passado, de ficar na ânsia do futuro, de não estar presente aqui agora. A direção correta que devemos dar para dar sentido à nossa vida é estar aqui agora. Esse é o primeiro passo. De aqui agora é estar conectado internamente. Isso já vai dar uma distância de tudo. Nada é tão importante e tudo é impermanente. Já dá uma boa distância. E logo nessa distância, a gente deve ter a habilidade de conectar com esse poder todo criador. Aí, nesse sentido, a gente tem a condição de ressignificar tudo, de fazer uma nova leitura, de ter a habilidade de estar vendo as qualidades e não os defeitos, de não criticar, não julgar, mas estar aprendendo o que cada situação, cada encontro está oferecendo. A gente já tem uma atitude de sabedoria, mas essa atitude de sabedoria a gente somente desenvolve se está no presente, no aqui e agora, e se está conectado internamente. É isso que nos conecta com essa sabedoria superior e nos dá essa força, nos faz atuar na nossa vida e transformar a nossa vida. Então, se a gente não está conectado com o poder da nossa mente desperta, a gente não vai conseguir transformar as nossas tendências. Mesmo estando no presente, a gente tem que lidar bem com cada situação e não lidar com os condicionamentos que operam da nossa pessoa. Ou seja, não significa estar no presente e manter as mesmas projeções. Estar no presente conectado e estar conectado com uma infinita
possibilidade de responder para esse instante. Então, essa é a conexão. Então, desde essa infinita possibilidade, eu sou livre para escolher. E aí vem a boa direção da mente, que é aproveitar a preciosa existência humana, dar uma boa direção, amor e compaixão. Ou seja, compartilhar. Se a gente dá essa direção, que é a Bodhicitta, que é compartilhar com todos os seres, isso já vai dar uma resposta perfeita em tudo o que fazemos. Tudo vai sair com esse tom, ou seja, a amabilidade, paciência, tudo sai com esse tom. Mas esse tom, ele é um tom que ele é gerado no mais profundo da nossa mente. Ele não é uma regra externa que devemos ser pacientes, porque a impaciência continua dentro da nossa mente. Então não existe uma experiência verdadeira de paciência ou de bem-estar, porque a nossa mente continua, mesmo que externamente a gente obedeça a regras impostas, se essa transformação não opera internamente, não tem transformação verdadeira. Por isso, a gente tem que trabalhar de dentro para fora. A gente tem que conseguir entrar o mais profundo e levar essa luz que é consciência, ou seja, poder ser consciente de fazer uma nova escolha e manifestar essa escolha no aqui e agora. Isso é transformação. Isso é o que transforma a nossa vida e circunstâncias e relações. E isso é o que é chamado aproveitar essa preciosa existência humana e é chamado de terminar essa vida com as mãos cheias. Porque dizem que essa preciosa existência humana é como se fosse um lugar que viemos e que é muito rico. Imagina que a gente foi numa ilha e essa ilha estava cheia de ouros e joias preciosas e que a gente tinha um tempo para ficar aí, mas nunca falaram para a gente quanto é esse tempo. Mas em algum momento a gente sabe que a gente vai ter que voltar para a nossa dimensão. Então, mas só que como é tão bonita as formas luminosas, é tão bonitas as joias, as árvores enjoiadas, tudo é feito de luz, de ouro. A gente fica tão distraído e tão embelezado com tudo que tem, que a gente se distrai. E quando chega o momento de ir embora, a gente não pegou nada de lá. A gente vem com as mãos vazias e fica falando: nossa, poderia ter aproveitado para trazer algo, mas a gente ficou tão distraído que não trouxe nada. Ou seja, a gente termina essa vida de mãos vazias, com toda a riqueza que nós temos de consciência desperta, de seres preciosos, todas as boas causas e condições, o bom Dharma. E aqui a gente pode dizer que é perfeito. A gente está num lugar onde tem ensinamentos, tem mestres, tem liberdades para praticar, tem comunidade de praticantes. Então, a gente está num lugar e num momento onde temos muitas liberdades. Isso externamente, mas internamente, socialmente, culturalmente, a gente olha, a gente é seres muito preciosos. Então, vamos aproveitar, porque não sabemos se teremos a mesma sorte na próxima existência de ter tudo tão fácil como está agora. Até encontrar o Dharma, até encontrar os professores e todas as experiências que vamos a ter, nesse momento já estamos. E qual é o sentido dessa preciosa existência humana? É a liberação. A liberação do sofrimento significa a liberação da reencarnação, porque aqui o que encarna é o sofrimento. Então, quando a gente fala de liberação, é da reencarnação. Só que a gente não vai se libertar da reencarnação quando a gente morrer, se a gente não se liberta agora. Porque o resultado, levar na mão os frutos dessa existência, é o fruto da liberação. Ou seja, é não ter causas que geram renascimento. E quais são essas causas? O sofrimento. Então, se a gente tem sofrimento, tem aflição, vai ter reencarnação. Então, é ser feliz. É um caminho de felicidade. É um caminho muito simples, porque é o caminho do ser. Então, essa direção que temos que dar para a nossa mente é ser presente, presença, consciente, consciência. É o mais fácil, é o mais perto. Então, a gente tem que
que ter isso muito claro para nos motivar a não ser tão preguiçosos, estar tão distraídos. E esse ligeiro esforço de estar presente, de estar aqui agora, de estar consciente. E estar consciente não significa simplesmente ficar dentro da limitação sensorial. Se conecta, se conecta com essa luz, com essa chama interna, se conecta com o infinito, experimenta esse momento de presença desde essa conexão infinita. Ou seja, é ser bodhisattva, é ser amor e compaixão. Ou seja, essa conexão é os incomensuráveis, é alegria, é equilíbrio, equanimidade, é amor, é compaixão. Então, ser isso no mundo, na vida, não importa o que esteja fazendo, nem onde esteja, isso é o que nos liberta da reencarnação. Porque se mantemos a nossa mente nessa boa qualidade, e se ademais colocamos a estrela guia bem colocada, para o benefício de todos os seres, e repetimos isso muitas vezes, isso vai se tornando uma visão, uma experiência para o benefício de todos os seres. Se dedicamos tudo de bom que fazemos para o benefício de todos os seres, isso começa a transformar a nossa forma de ser. A gente começa a viver mais conectado e ser de benefício de todos os seres. Não são momentos onde somos virtuosos, passamos a ser uma qualidade virtuosa incessante. E se somos uma qualidade virtuosa incessante, não existe sofrimento para reencarnar, não existem causas, porque o que reencarna é o sofrimento. Então, se não produzimos as causas, então não teremos o resultado. É assim como a gente se liberta verdadeiramente do sofrimento. Mas essa libertação não está no momento da morte. Ela está aqui e agora. Se a gente não se liberta aqui e agora e não faz da nossa vida uma experiência de libertação, a gente não vai encontrar essa libertação na morte. Entende? Porque na morte não existe outra coisa mais que o que existe aqui e agora. O que eu tenho aqui agora, se eu morro, eu vou morrer aqui agora. Eu vou morrer com essa mente, com esse desejo, com esse apego, com essa ignorância. Então, se não transforma a minha mente aqui agora, ela não será transformada no momento da morte. Então, por isso, viver é realmente uma preparação para o morrer. Porque o que morre, na verdade, é a ignorância e a ilusão. Ou seja, é isso que vamos a deixar aqui no momento da morte. E o que se liberta é a consciência desperta, que é o que estamos nutrindo e desenvolvendo, esse corpo de luz, essa consciência, pelo menos conseguir um corpo de forma luminosa. Se a gente não coloca isso na nossa consciência, e eu não estou lembrando isso todos os dias, eu sou um corpo de arco-íris, eu sou um corpo divino. Como eu vou me encontrar com esse corpo de arco-íris? Como eu vou ser esse ser divino se eu não tenho nem essa possibilidade na minha mente? E o que eu tenho na minha mente é sofrimento e dor de um eu vou encontrar um outro eu doído, que vai estar dando continuidade a essas dores que eu acumulei nessa vida. Porque é o que eu vivo. Então eu vou continuar dessa forma. Só vai ter uma continuidade de um outro eu que pode ter mais dor ou menos dor. Mas o que encarna, o que continua como eu, é dor. Esse é o ponto principal a ser entendido. E como se libertar aqui e agora, nessa vida. Somos seres que temos tudo reunido, estamos no melhor momento. Então vamos aproveitar esse momento para realmente ter uma experiência cada vez mais profunda e transformadora na nossa vida, no nosso interior. Isso é dar sentido à preciosa existência humana. Segundo o Buda, ele faz uma ilustração que é bem chocante, é da tartaruga cega. Uma tartaruga cega, não, olha, como o Buda coloca, né? É muito bonita a expressão que Buda fala, que é de outra época. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que está aqui da tartaruga que eu estava estudando e eu achei ela muito, muito forte.
Não, não tá, não estou encontrando. Eu estava estudando hoje a tartaruga, né? E é uma história muito difícil. Ah, aqui está. Buda disse que é mais difícil obter um nascimento humano precioso do que uma tartaruga vindo das profundezas do oceano colocar por acaso sua cabeça na abertura de uma argola de madeira agitada por enormes ondas na superfície do mar. Imagine, aqui já é tibetano, né? Esse daqui é a frase de Buda. Agora os tibetanos são bem adornados. Imagine todo o cosmos de 1 bilhão de universos como se fosse um vasto oceano. Flutuando nele está uma argola de madeira. Esta argola, lançada para lá e para cá, algumas vezes para leste, outras para oeste, não permanece no mesmo lugar nem por um instante. Lá no fundo, nas profundezas do oceano infinito, vive uma tartaruga cega, que sobe para a superfície apenas uma vez a cada 100 anos. Que a argola e a tartaruga possam se encontrar é extremamente improvável. A argola é inanimada. A tartaruga não está intencionalmente procurando por ela. A tartaruga, sendo cega, não tem os olhos com os quais localizar a argola. Se a argola ficasse em um único lugar, poderia haver a chance da tartaruga encontrar, mas a argola está em constante movimento. Se a tartaruga gastasse todo o seu tempo nadando na superfície, poderia ser, talvez, que ela cruzasse com a argola, mas ela só sobe à superfície a cada 100 anos. As chances de a argola e a tartaruga se encontrarem são extremamente pequenas. Não obstante, por pura chance, a tartaruga ainda poderia passar o pescoço pela argola. Assim descreve um renascimento humano precioso. É muito bonita a ilustração, muito profunda. Isso é para a gente entender o quanto preciosos somos nesse planeta. Ou seja, na verdade, a gente é como se fosse um missioneiro da luz. Ou seja, a gente tem a missão de iluminar. Somos os seres despertos. E viemos aqui para ajudar esse planeta a ascensionar, para ajudar Tá, amor. a se libertar Seu soco. do tempo. Então, isso é importante da gente entender. É muito importante entender o quanto preciosos somos. Isso dá um sentido muito profundo para a nossa vida e dá uma força para que a gente não se distraia com a sombra, com o sofrimento, com as aflições, mas que se aplique realmente em gerar esse ligeiro esforço de estar conectado com o refúgio interno e de estar conectado com essa fonte incomensurável, com essa grande força e com esse grande poder. E começar a aplicar esse poder na nossa vida, porque um primeiro nível é a conexão. Mas, perfeito, temos refúgio nas 3 joias, isso já dá muita proteção, já dá confiança, já dá paz, já dá tranquilidade, já é uma grande elevação ter refúgio. Quando vem a aflição, toma refúgio, entra em conexão, entende? Isso já é muito bom. Poder ter esse caminho bem familiarizado, de forma que quando surge um desequilíbrio, a gente consegue se equilibrar e consegue se sustentar. Então, isso já é muito bom. Mas melhor ainda é quando a gente começa a desenvolver os poderes e falar: ah, eu me conecto, mas agora tudo é possível, porque estou conectado com o campo infinito de possibilidades. E esse modo de experiência apenas é um modo, e posso criar
o modo que eu queira. Então aqui a gente pode ressignificar, a gente pode gerar uma nova experiência. Isso pode ser muito, muito importante para a gente transformar a nossa própria experiência com uma nova leitura de tudo. Isso também nos abre a um campo intuitivo e nos abre a muita experiência. Então a gente já entra nos poderes. O budismo tibetano, ele vai desenvolver os poderes da mente, para a gente começar a entender o que são os poderes da mente e como aplicá-los na nossa vida. O primeiro poder, o poder da compaixão. Então, vamos aprender a resolver nossas dores com compaixão e a pacificar as dores na nossa volta e no nosso mundo com compaixão. Então, a compaixão é o primeiro poder, essa sensibilidade do ai, 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 que tudo dói, da gente poder aquietar isso. Então, vamos receber esse néctar da compaixão que pacifica toda angústia, depressão, medo, insatisfação e tudo que é emoção sombria que nos aflige, a compaixão vai pacificar. E ela é maravilhosa, ela tira a aflição. Então, se tira a aflição, tira o sofrimento. Então, essa é a compaixão que a gente vai primeiro aplicar em nós e no mundo, que é o que estamos desenvolvendo nesse mês, reconhecendo essa preciosidade da existência humana, o grande poder da nossa mente desperta e começando a aplicar esse poder na nossa vida e no nosso mundo. Então, vocês estão inseridos fazendo a acumulação do mantra, então já estão tendo experiência todos de compaixão, vê como ao recitar o mantra, a fazer essa acumulação, como a nossa mente vai se transformando e como a nossa vida, a nossa experiência dentro da nossa mesma vida, não é que a nossa vida mude, é que a nossa experiência na nossa vida muda, porque respondemos com compaixão e não com aflição. Então somos compassivos frente a tudo que vai surgindo e frente a nós mesmos e nossas respostas. Isso vai nos transformando. Ficamos mais pacíficos, mais amáveis, mais virtuosos, mais flexíveis, fluímos melhor. Isso vai nos liberando do sofrimento, das angústias, vai pacificando e tudo vai se transformando à nossa volta, apesar que a vida continue a mesma. Então é muito importante entender bem o difícil que é ter todas essas boas condições que temos e como é fácil de perdê-la. E devemos estar preparados para esse grande momento. Então, utilizemos bem essa preciosa existência humana e não vivamos distraídos nas sombras, distraídos nas aflições, nos medos, nas angústias, mas que possamos viver plenos, satisfeitos, seguros, confiantes. Esse é o caminho da liberdade, é o caminho da felicidade. Também Pato de Pontier faz uma observação em relação a números. Então ele faz uma observação que, por exemplo, quantos insetos existem? Existem muitíssimos. A gente pega um formigueiro, num pedacinho pequeno, tem aí muitas e muitas formigas. E a gente olha quantos seres humanos existem. A gente vai ver que quanto mais evolucionado, menos quantidade existe de seres. Por exemplo, o reino animal, ele é muito maior do que o reino humano, em números. E dizem que assim, que os infernos, por exemplo, são os reinos mais superlotados. Depois vem o reino dos espíritos, aí já diminui de seres. Aí quando chega nos animais, vai diminuindo à medida que vai evolucionando. Então isso é para mostrar quantos seres humanos existem e quantos seres preciosos existem dentro da humanidade. Então, olha no nosso entorno, na nossa rede de amigos, olha assim no nosso bairro, olha quantos seres preciosos existem. A gente vai ver que são bem poucos, que a maioria está muito distraído com o sofrimento e sem se dar conta que o sofrimento é criado pela sua própria mente. Então ainda se coloca numa vítima do sofrimento e joga uma culpa como se existisse alguém ou algo que fosse a causa do seu sofrimento.
Ou seja, é uma mente ainda muito confusa e muito desconectada do que é a verdade. Então, uma mente em sofrimento. E assim a gente vê que é todo o nosso entorno. Então, seres preciosos são muito poucos, entende? Que reconhece essa verdade. E que, ademais, reconhecendo, se engaja num caminho de desenvolvimento. Porque tem muitos que são preciosos, mas não se engajam num caminho de desenvolvimento, por preguiça, por distrações. Então, a gente tem que ver que também tem que reunir muitas causas e condições favoráveis até chegar no ponto de estar engajado, ou seja, praticando, desenvolvendo, né? Então ele faz essa observação e depois ele faz várias chamadas de atenção para que a gente aproveite esse momento que temos, né? Que temos esse precioso renascimento humano. Então ele fala: não joguem a vida fora, né? Não fiquem entristecidos dando volta no samsara. Ele fala que a importância da gente dar valor a ter encontrado os ensinamentos, ter encontrado um professor, ter encontrado a compaixão, ou seja, nesse momento que encontramos a Bodhisattva, encontramos o amor e a compaixão genuíno, pois não é momento de jogá-los fora. É momento de ter determinação para que não fiquemos afundados nos enganos mentais. Então, ele enfatiza todo o tempo o fato da gente não fazer um mau uso da nossa preciosa existência humana. E entender que possuímos todas as liberdades, que temos a riqueza do Dharma, que estamos engajados no caminho do Dharma, portanto, não desperdiçar nosso tempo fazendo coisas triviais que nos distraia, mas que possamos permanecer nesse caminho até atingir a verdadeira essência de todas as liberdades e riquezas. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. Assim, tendo encontrado as liberdades de uma vida humana, se eu agora falho em me treinar nas virtudes, que maior estupidez poderia existir? Então, esse Shantideva, uma expressão de Shantideva, para a gente entender a importância de estar desenvolvendo a consciência plena. Então, vamos a meditar um pouquinho. Vamos a deixar os conceitos. Sentindo o corpo, a mente. Entrando em refúgio, tomando refúgio no Buda, no Dharma, na Sangha, nas três joias. Desenvolvendo a Bodhicitta, compartilhando nossa experiência de iluminação com todos os seres, sentindo todos os seres unidos em nosso coração, um amor que acolhe a todos, a compaixão que libera a todos, o regozijo, o entusiasmo, perfeito equilíbrio, perfeita equanimidade. Reconhecendo a consciência aberta e homenageando suas qualidades supremas, a preciosa joia, capaz de tudo realizar.
colocando-nos como pessoa que somos, como um corpo de emanação nessa dimensão impura, colocando ao serviço como uma oferenda nosso corpo, nossa energia, nossa mente, que seja governada por essa mente desperta, lúcida, consciente, que seja uma emanação dos incomensuráveis. E através dessa mente desperta, todas as faltas, todos os pecados, todas as transgressões, todas as falhas produzidas pela nossa ignorância sejam purificadas, se dissolvam da nossa consciência. Que esse sol da consciência desperta dissipe em todas as nuvens do nosso karma, recebendo essa purificação da consciência desperta. E sendo uma oferenda para todos os seres. Uma mente onde o fluxo mental flui. É uma dedicação. Está conectada em dedicação, em oferenda. Vamos a ativar, invocar, convidar a qualidade, o poder da compaixão, trazendo à nossa mente a nossa dor, bloqueios, limitações, constrangimentos. E vamos, desse poder da compaixão, vamos convidá-lo para que dissolva, cesse. Vamos imaginar uma luz brilhante que se personifica, se transforma numa imagem de um Buda, o Buda da compaixão. Sentir regozijo, alegria por essa aparência pura, por essa imagem, por essa imaginação de luz, de beleza, de qualidades. É uma expressão pura da compaixão infinita. Imaginando que do centro do peito a luz da compaixão brilha e irradia o mantra da compaixão, o som sagrado, o remédio sagrado. É o remédio que cura todas as dores, pacifica todas as aflições, que traz conforto interior, bem-estar. Não importa qual aparência exista, é o momento que sentimos esse vento da compaixão infinita, todas as aflições cessam, experimentando uma abertura espaçosa, luminosa, um bem-estar, uma completude. Vamos trazer a luz, o néctar, o remédio da compaixão para a nossa vida
E vamos a conectar com a nossa dor, nossa limitação, e vamos a transferir, a mediar, vamos a trazer a compaixão para nós e nos encontramos na essência que nos aúna a todos. Consciência aberta, consciência luminosa, consciência infinita. Uma inspiração mais profunda, dedicando todos os nossos méritos, sabedoria, para o bem-estar, felicidade de todos os seres. E assim é como a gente dá sentido, significado e uma boa direção à nossa preciosa existência humana, sustentando a nossa mente nesse bom vento da sabedoria, da compaixão que vão unidos. Na verdade, a própria sabedoria é compaixão. Então, quando estamos nessa mente espaçosa, ela é compaixão para toda ignorância, todo sofrimento. Quando a gente está numa mente aberta e a gente vê a não realidade do sofrimento, como todas as aflições são projeções mentais e nenhuma autenticidade, nenhuma verdade, e vemos que nós e todos os seres ficamos aí enroscados nas nossas próprias projeções, completamente limitados. Então, a compaixão, ela é inerente na experiência de sabedoria. Então, compaixão e sabedoria, elas caminham unidas, não tem como. E a sabedoria é uma experiência de amor. Ou seja, quando entramos nessa mente, nessa essência, onde nos encontramos todos, essa saída da dualidade, esse não estar separado, é uma experiência de profundo amor. Então, sabedoria e amor é a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, é compaixão. Ou seja, é um entendimento tão profundo da não realidade do sofrimento que não tem como não sentir compaixão. Não tem como não ter um movimento interno de aproximar-se a todos esses outros, levando esse néctar do amor e da sabedoria. Ou seja, a própria experiência de sofrimento, ela faz com que a gente emane sabedoria. Porque não tem como ser de outro jeito, é completamente natural, intrínseco, espontâneo. Então, a experiência do ser, que é sabedoria, é amor e é compaixão, é bodhicitta. A bodhicitta é a sabedoria da iluminação que irradia todas as virtudes e qualidades. E essa mente de iluminação, de sabedoria, de amor, de compaixão, ela é paciência, generosidade, satisfação, é gratidão, é todas as virtudes e qualidades se manifestando. A compaixão, o amor e a compaixão é toda atividade virtuosa. A gente vai trabalhando dos dois lados. A gente trabalha de um lado a meditação e vamos desenvolvendo do interno a sabedoria do amor que vai irradiando
compaixão e que vai se manifestando na nossa palavra, na nossa mente, de uma forma virtuosa, positiva. E ao mesmo tempo, a gente vai treinando a nossa mente desde fora para dentro. Então a gente vai entendendo, por exemplo, os benefícios de ser altruísta, de ser generoso. Uma mente generosa é uma mente próspera, uma mente que dá é uma mente suficiente. Então a gente vai se motivando a experimentar a generosidade. Uma mente ética é uma mente pacífica. Então se você não rouba, se você não corrompe, se você é ético, você naturalmente está em paz. Então a ética traz essa paz, essa tranquilidade. Então a gente vai começando a treinar a nossa mente e não responder de uma forma violenta quando somos provocados, porque o veneno da raiva, ele deixa a gente com sentimentos ruins, e ademais é muito destrutivo, ele destrói o outro, destrói o nosso entorno, destrói a boa energia que temos. Então a gente demora para se reconstruir depois da raiva. Então tudo isso são treinamentos que a gente vai treinando nos benefícios de ser virtuosos e no ruim que é não ser virtuoso, ou seja, o sofrimento que nos traz a não virtude e as qualidades que nos traz o virtuoso. Isso daí são toda uma série de reflexões que vão treinando a nossa mente desde a nossa conduta e vão nos aproximando a também, desde fora, ser mais reflexivos em como devemos responder à nossa vida. Então, juntando o treinamento da conduta com a investigação interna, a gente consegue produzir essa metamorfose, ou seja, deixar de ser um ser condicionado pelo sofrimento e passar a ser um ser livre e virtuoso. Então a gente consegue produzir isso. Então o caminho a gente vai fazendo dos dois lados. Treinamento da mente, a gente estava com os 8 versos e eu fui dando para vocês experimentarem na vida de vocês. Primeiro verso foi que todos os seres sejam muito importantes. A gente falou para colocar todos os seres como oportunidade de desenvolver virtudes, que eles eram mais importantes que qualquer joia, porque através deles vamos a desenvolver a preciosa joia capaz de tudo realizar, que é ter acesso a essa fonte luminosa, que é esse campo infinito de possibilidades. Por que através deles? Porque é através das virtudes, da ética, da paciência. Como a gente vai desenvolver ética? Paciência, generosidade, ou seja, como a gente vai desenvolver essas qualidades virtuosas que dão acesso a uma experiência interna. Por que mentes virtuosas? Porque a mente virtuosa faz com que nosso caminho esteja limpo e florido e perfumado. São méritos. São virtudes, é sorte, é saúde, é bons amigos, são coisas boas. Uma mente ética é uma mente em paz, ela não transgride, ela não está com medo que venha isso, que passe aquilo, que descubram, não tem estratégia, não tem maquinação, uma mente transparente. Uma mente generosa, uma mente suficiente, abundante, é uma mente agradecida, é uma mente paciente, ela é flexível, ela não experimenta raiva, a paciência é o antídoto da raiva. Então, as virtudes, elas fazem esse bom caminho para que quando a gente medite e investigue internamente, consiga ter uma experiência clara e profunda. Ela não está agitada, essa mente. Então, por isso, as virtudes e qualidades são os outros, são as circunstâncias que se apresentam, são os relacionamentos. Então, se conseguimos que todos os nossos relacionamentos sejam oportunidades para desenvolver qualidades virtuosas, que grande prática.
Então a gente já saiu do sofrimento. Somente essa experiência já vai trazer muita felicidade na nossa vida. E se ademais estamos conectados internamente com essa fonte suprema da sabedoria, da luz infinita que brilha em nós, do ser divino, do ser luz, é amor e compaixão. Então já é amor e compaixão, bodhicitta e todas as virtudes abrindo os caminhos e essas qualidades se expandindo na nossa vida. Isso é o nirvana. Já transformamos o samsara em nirvana. Já saímos das causas do sofrimento, estamos gerando causas de felicidade. Estamos nos libertando nessa mesma vida da reencarnação. Estamos dando sentido e significado à preciosa existência humana. Então é muito importante esse primeiro verso que a gente vem treinando. O segundo, quando esteja em presença de outros, que me sinta o mais humilde. Então a gente enfatizou muito a humildade, ou seja, que estejamos numa atitude de manifestar virtude, mas não como eu sou melhor que você. Eu sou um virtuoso, eu sou paciente, eu sou generoso, mas desde uma qualidade não de inferioridade, mas desde uma qualidade de estar no mesmo lugar. Então, essa humildade de quem não está nem em cima nem embaixo. Não é uma humildade no sentido de inferioridade. É uma equalidade, é equalizar o eu e o outro. É a humildade daquele que se encontra com o mesmo e não daquele que é superior ou inferior. Esse é um ponto muito importante para entender o que significa realmente a humildade. A humildade é desnudar, é tirar a maquiagem, é um não artifício. Então, que eu possa ser tão natural e espontâneo com todos os seres. Ou seja, ademais de manifestar as virtudes, que eu tenha essa qualidade próxima, de estar junto. Eu sou virtuoso unido, e não melhor e nem pior. Esse é muito importante, esse equalizar o eu com o outro, esse é o verdadeiro adorno da humildade que faz referência quando somos virtuosos. O terceiro verso. Esse a gente ainda não aplicou, vamos aplicar essa semana. Que em todos os meus atos observe a minha mente, e tão pronto como surja uma emoção negativa que coloque em perigo a mim ou os demais, que fazendo-lhe frente possa eliminá-la imediatamente. Essa é a lição de casa da semana. A gente continua com o Mani Padme Hum, um pouquinho mais, e continua aplicando a visão de que todos os seres são oportunidades de desenvolver, aperfeiçoar as nossas atitudes virtuosas, continua equalizando para que o orgulho não se apresente, esse orgulho divino, esse orgulho da preciosidade da existência humana, que é importante de ter presente, ele deve ser adornado pela humildade. Ou seja, é que não é que nós somos preciosos, é que somos Budas, é que todos os seres somos Budas. A única diferença entre nós e os demais é que estamos mais despertos. A única diferença entre os Budas e nós é que eles despertaram e nós ainda estamos adormecidos pelas nossas projeções. Então, a humildade, ela vai unida com esse orgulho divino, que não é um orgulho contaminado. Ou seja, quando a gente reconhece a preciosa existência humana, tem que haver um aspecto que enfatiza, ou seja, para que a gente tenha a motivação de dar-lhe um sentido e significado. Então, temos que sentir esse ser divino, esse ser desperto, e temos que sentir que realmente somos superiores à maioria dos seres. Mas essa superioridade, ela não é uma contaminação, ela é humildade. A própria superioridade da visão nos torna perfeitamente humildes. Esse é um ponto muito importante da gente estar atento e perceber, porque somos, digamos assim, não é orgulhosos, porque orgulho é uma palavra que mancha, ou seja,
somos conscientes do preciosos que somos, mas essa nossa preciosidade, da qual somos conscientes, é a preciosidade que existe em todos os seres. E eles não são preciosos porque não são capazes de reconhecer. Então, a própria sabedoria daquele que reconhece, ele reconhece que somos os mesmos. Então, é que somos todos reis, todos temos coroa. Então, eu reconheço que tenho coroa e não vou me sentir melhor que o outro, porque o meu reconhecimento é que todos temos coroas. Somos todos reis. Eu vejo a minha coroa e vejo que todos estão coroados. Então, como eu me sinto orgulhoso de ser um rei, mas estamos no mundo de reis, todos temos a mesma coroa. Então, daí surge a grande humildade. Ou seja, a grande homenagem, né, de ter acesso a essa fonte luminosa, mas ao mesmo tempo reconhecemos que todos têm o mesmo acesso, só que estão bloqueados. Então, essa percepção não nos faz ser melhor que os demais, ou ser diferentes que os demais. Por isso a humildade que nos coloca junto aos demais e querer, por compaixão, que se deem conta do precioso que são. Então a própria sabedoria, ela traz em si a compaixão e a humildade. Isso é que a gente vem desenvolvendo. Agora essa semana vai trabalhar num outro nível a nossa mente. A gente vai ter que estar atentos a emoções negativas, pensamentos negativos, colocar uma atenção maior. E sempre que surgir o pensamento negativo, joga no lixo. Simplesmente joga no lixo. É que ele não serve para nada. De que serve eu não posso, eu não vou conseguir, tá difícil? É, de que serve o julgar, o criticar, o se autocriticar, falar coisas feias, ou criticar o outro? De que serve ver os defeitos? Ele faz mal, aquele tá ruim. Porque a gente não vê as qualidades? Porque a gente não vê o que de bom está acontecendo, ou seja, uma mente positiva, até mesmo no obstáculo, até mesmo no adverso, como gerar uma mente positiva e como não permitir que a nossa então, como não permitir que a nossa mente fique presa nessas nuvens escuras, não se distraia com o escuro, mas que se aplique no luminoso. Então, quando surgir negatividade, joga no lixo. Vamos ver se a gente vai conseguir estar atentos, ou o mais atento possível. Quando vemos que nos distraímos com pensamentos negativos, de julgamento, como nos liberamos, como simplesmente soltar. Não precisa falar, eu não quero, não é por isso, não é por aquilo. Não, simplesmente soltar e olhar para o outro lado. Respirar, deixar ir e, se quiser, dar uma direção positiva para a mente, lembrando do amor, da compaixão, da verdade, da sabedoria, do refúgio. Ou se não, uma respiração e deixa ir, e Om Mani Padme Hum, muita compaixão para mim, que ainda me distraio com as nuvens escuras, né? Mas que bom que tenho sabedoria para poder reconhecer e soltar e deixar ir, né? E olhar para outro lado, né? Olhar para uma visão mais profunda. Ou utilizar o mantra. O mantra é um botão bem rápido, Om Mani Padme Hum, ou seja, compaixão para conosco mesmo. Surgiu um pensamento negativo, nos damos conta, Om Mani Padme Hum, e deixar ir, né? Que a compaixão dos Budas faça com que se desloque, se dissolva essas densas nuvens da ignorância e da ilusão. E assim a gente vai afirmando a nossa liberdade de manifestar bons pensamentos, atitudes virtuosas e bons desejos. Então essa é a lição de casa para essa semana. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Todos tranquilos? Então, nos despedimos. Nenhuma dúvida? Nenhuma questão? Então, agradecendo a presença de todos, esse momento precioso que compartilhamos juntos, o Sagrado Dharma.
E assim, muito, muito agradecida e quero participar e ver vocês se transformando, ver a vida de vocês se transformando numa experiência de maior felicidade e que sejam radiantes, naturalmente, simplesmente, não é por causa disso nem por causa daquilo, é simplesmente porque estão mais conectados com o que é a verdade. Então, esse é meus bons desejos, que todos estejam felizes, plenos, agradecidos e que aproveitem essa preciosa existência humana, dando-lhe um sentido e uma direção verdadeira, que é o amor, a compaixão, a alegria e o perfeito equilíbrio. Então, muito agradecida e continuamos juntos nesse caminho de iluminação do Xilelé. Xilelê, Cato Monja. Gratidão. Gratidão imensa. Gratidão. Boa noite a todos. Gratidão, maravilhoso. Gratidão, Terezinha. Nossa. Gratidão. Gratidão. Gratidão, monja. Gratidão.